Olá, boa tarde a todos. Sejam novamente bem-vindos à nossa quarta live Mato Grosso Unido para Superar Turismo. O Governo do Estado, através da SEDEC e da SEDTUR, em parceria com a Unemat, Universidade de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso, está realizando essa série de lives, que desde o início já trouxe vários especialistas com conteúdos estratégicos para o setor enfrentar o cenário em que estamos. Já discutimos temas como protocolos de biossegurança para o turismo, geração de emprego no turismo e também marketing criativo e transformação digital. Os conteúdos já tratados nas lives anteriores, eles vão ficar disponíveis. Então, se você perdeu, é só acessar as redes oficiais do Governo do Estado, através do Facebook, Instagram e também o YouTube. E lá você vai ter acesso a e-books, vídeos, podcasts, posts e muito mais dos conteúdos tratados. Nas redes sociais do governo, você também poderá acompanhar a programação das próximas lives. Fique atento para não perder nenhuma. O turismo é uma cadeia produtiva extensa. Há tempos ouvimos a afirmação de que o turismo impacta outros 52 setores da economia. Mas esse número é muito tímido para a dimensão do impacto econômico da atividade. Gostaria de compartilhar com vocês uma breve, porém importante informação, principalmente para o momento em que vivemos, e assim refletirmos quanto à grandeza desse setor. Um estudo realizado pela professora Mariana Aldrigue, da USP, ela apresenta que diretamente relacionado ao turismo tem-se 21 atividades, que se somam a outras 191 compartilhadas, 142 indiretas, e em situações do mercado de turismo estar aquecido, outras 217 se beneficiarão, totalizando 571 setores com envolvimento no turismo, ou seja, 11 vezes mais do que os tais 52 setores tão falados no turismo. Vejam, então, o tamanho desse mercado que nós estamos falando. Tendo em vista essa amplitude desse mercado, hoje discutiremos nessa live o turismo na perspectiva da cultura, entretenimento e eventos. Agradecemos a vocês que têm estado com a gente nas lives, acompanhando essa vivência deliciosa que é falar de turismo. Obrigada por estarem aqui hoje. Isso nos deixa muito felizes, pois assim alcançaremos o propósito deste trabalho, que é levar informação e conhecimento de ponta para o setor. Conseguir retomar aí as atividades com preparo e organização. Esperamos que seja uma live muito produtiva, com bastante interação e conhecimento. Fiquem à vontade para interagir com a gente, mandando perguntas pela plataforma mesmo que está nos assistindo. As perguntas serão respondidas aí no decorrer da live. Estarei com vocês em todas as lives. Eu sou Rejane Pasquale, sou mestre e especialista no turismo, e sou diretora da Ictus Soluções em Turismo, e fico à disposição de vocês durante as lives para que possamos interagir. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, precisamos fazer alguns agradecimentos. Agradecemos ao governador do estado, Mauro Mendes, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, ao subsecretário de Turismo, Jefferson Moreno, ao reitor da Unemat pela parceria, o Ricardo Zanin, e também a parceria da Secretaria de Comunicação do Estado. Então, na live de hoje, falaremos sobre o dimensionamento da economia do entretenimento. Contamos com a presença de convidados muito especiais e que trarão muita informação de ponta para a gente. Convidamos, então, para a nossa live o Cláudio da Rocha Miranda Filho. O Cláudio é diretor artístico no Rock in Rio, cofundador no Brazil Music Conference e cofundador e conselheiro da Apresenta. Temos também o Bruno Bini, diretor, produtor cultural e presidente do MT Cine. Nossa terceira convidada, a Fátima Facuri, que é hoje a presidente da ABOC Nacional, que é a Associação Brasileira das Organizações de Feiras, Eventos e Congressos. A nossa mediação de hoje será feita pela Bruna Fava, que é turismóloga, consultora da Ictus Soluções em Turismo e doutoranda em Estudos de Cultura Contemporânea. Agradecemos aos convidados por disponibilizarem seu tempo, suas expertises, para compartilhar com a gente nesse momento tão importante. E ficamos agora, então, com a mediação da Bruna e desejo a todos uma excelente live. Obrigada, Rejane. Boa tarde a todos. Como a Rejane falou, hoje o nosso tema é, então, turismo
né, dimensionamento da economia do entretenimento. E o turismo cultural, de eventos, de entretenimento, é uma área complexa e fascinante, em que ocorre troca cultural intensa, necessita de mão de obra qualificada, mas também gera grandes oportunidades, como desenvolvimento regional, contribui para o balanço de pagamentos, gerando emprego e renda, o que potencializa a economia e fortalece a cultura do país. Infelizmente, nessa fase que a gente está, né, o setor de entretenimento e eventos foi e está sendo um dos mais impactados nesse momento de pandemia. Quem trabalha na área sabe que uma das primeiras áreas de cancelamento e retração foram as viagens e os eventos programados. Então, as primeiras coisas que a gente começou a cancelar e parar e repensar foi essa área. E aí, agradeço a presença dos convidados e já faço a primeira pergunta para vocês, então. Qual a importância do setor do turismo cultural e entretenimento que vocês trabalham, né, na especificidade de vocês, para a economia brasileira, né? Agora que fica tão explícito o baque que foi para o setor, qual é essa relevância? Então, vocês podem falar um pouco da atuação de vocês, cada um no seu ramo? Penso que a gente pode começar com a Fátima, que vai falar um pouco da perspectiva mais geral do Brasil. Tá, Fátima? Pode falar com a gente? Sim. Primeiramente, muito obrigada. Obrigada, Rejane, Bruna. Agradeço ao governo do estado do Mato Grosso pelo convite e, em nome do Joel Clima, presidente da BIOC Mato Grosso, uma BIOC regional que nós temos aí, cumprimento e saúdo todos os palestrantes e todo o trade do turismo. Bom, sobre o setor de eventos, é essencial para a economia, né? Uma economia saudável e próspera. Juntos com o setor do turismo, representamos 8% do PIB nacional e 2,9 milhões de empregos, né? Empregos diretos. Geramos 2,9 milhões de empregos diretos. Congressos, feiras, eventos, né, em geral, são indutores do fluxo de turistas pelo país, juntos com a hotelaria, os resorts, os parques temáticos e as atrações turísticas. Nós representamos 571 atividades econômicas, como a Rejane mesmo citou. Então, podemos dizer que, para a economia, os eventos, assim, é muito saudável, né, e muito próspero, muito importante para a nossa economia. Legal, Fátima. Cláudio, você que tem a experiência nos mega eventos, que são eventos que agora, para ser pensado, tem que ser pensado com mais minúcia ainda, né, porque gera aglomeração, né? Você que é da área musical também, que a gente sabe, com a área eletrônica, né, que também gera aglomerações. Pode falar um pouco para a gente? Como que foi isso? Como que foi o impacto? Como que está sendo, né? Desculpa, estava no mudo aqui. Primeiramente, muito boa tarde a todos, agradecendo o convite ao Governo do Estado, Mato Grosso, Bruna, Fátima, Bruno e Rejane, colegas aqui da mesa. Vai ser um prazer bater um papo, discutir um pouco com vocês. Há 12 anos, eu fundei um congresso de dance music aqui no Rio de Janeiro e, ao longo do processo, ele foi ganhando outros contornos e hoje é um congresso de economia criativa e especial da música. E o Rio de Janeiro, ele hoje chama-se Brasil Music Conference, mas ele nasceu chamando-se Rio Music Conference, e ele acontecia no Carnaval. E o Carnaval talvez seja a nossa maior referência de reconhecimento. A gente se auto-reconhece no Carnaval brasileiro, talvez seja o nosso maior produto de exportação. Aquela coisa ainda que longínqua, mas ainda verdadeira. A gente tem que tirar um pouco dessa ótica, mas é o Carnaval e o futebol ali que muito representam ainda o Brasil lá fora. E essa indústria do entretenimento, dos eventos propriamente dito, é uma indústria ainda jovem. Ela não existe há mais de 30, 35 anos e está se arrumando ainda, porque ela tem algumas nuances que talvez outras indústrias, enfim, naturalmente têm as suas particularidades, mas é esse impacto direto com a vida da cidade, de cada uma das cidades. Então, seja numa pequena, uma média cidade,
ou numa grande cidade, você acaba impactando no trânsito e fatalmente impacta muito na geração de serviço, no impacto econômico que toda essa economia do entretenimento gera. Ao longo desse processo que eu venho acompanhando mais de perto nos últimos 5 anos, principalmente, há 2 anos a gente funda aqui no Rio de Janeiro e agora uma entidade nacional chamada Apresenta, a gente percebe uma carência de dados que corroborem e que endossem políticas públicas. E a gente conseguiu fazer uma aliança com algumas academias, principalmente a FGV, que veio nesse bojo de uma retomada do Rio de Janeiro, que já era necessário antes disso tudo acontecer. Mas, falando mais diretamente aqui para a primeira pergunta, o impacto econômico é monstruoso, de empregabilidade, de geração de impostos. Agora, tem um impacto que ainda é pouco mensurável, esse outro é mensurável e ainda falta a gente dar essa atenção, ok, mas já identificamos. Mas tem um outro, que é a cultura, que é a música, que o entretenimento, ela emociona, ela toca a alma, ela tem um impacto emocional, ela é quase uma cura para um escapismo aí que todo mundo precisa. Então, ela tem um impacto emocional e na formação do ser humano, e aí a gente está falando de construção de identidade, de cultura, de nós, novamente, nos reconhecermos no que a gente, nas artes, em como a gente vê e tem as visões do mundo através da arte. Então, é incomensurável, e, de fato, me deixa muito satisfeito um casamento que a gente vem fazendo com o turismo para que isso seja melhor percebido como um conteúdo fundamental para a economia do turismo, que não é só a vocação natural das paisagens, dos cantos que o Brasil tem, mas precisa ter conteúdo também em termos de produtos para oferecer para os visitantes. Sim, isso que você fala é essencial, né? Pelo lado sistêmico que a gente tem nesse setor de serviços. Inclusive, o Bruno, na perspectiva nossa regional, vai também falar muito bem sobre isso, né, Bruno? E aí, nessa área do audiovisual, como que está isso tudo? No viés regional, né? Você pode falar também um pouquinho mais de Mato Grosso também. Como que foi esse impacto? Como que está isso na produção, no consumo de vocês? Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, estar aqui debatendo os temas que são muito queridos para mim. A indústria criativa, a indústria do entretenimento e a produção cultural. O Cláudio falou muito bem, começou a falar sobre a relação da produção cultural com o turismo, mas iniciou uma impressão geral sobre como isso funciona de forma cíclica, né? Ele falou, como o Brasil é visto lá fora, o país do futebol, do carnaval e tal, e também tem outras referências, e isso vem originário da construção de uma imagem de um povo, de uma nação, e isso transborda lá para fora, né? Então, o que a gente produz aqui no setor cultural, o que a gente está conseguindo botar para consumo interno e externo, ajuda na construção dessa imagem. Então, assim, de uma forma mais específica, o audiovisual ele atua como um grande veículo de propagação dos valores culturais e de divulgação de um país também. Quando eu vou para um festival no exterior e já no guichê, você vai passar o passaporte, eles perguntam o que você veio fazer aqui e tal, eu falo, vim para o festival, vou passar um filme, sempre tem alguém que fala, Cidade de Deus, ou fala, da última vez, um cara no guichê falou de Orfeu, olha só, um filme, um dos clássicos do cinema brasileiro, e eu fico profundamente feliz de ver que, sim, a nossa cultura, ela encontra espaço no coração e nas mentes das populações, do público exterior, e isso é fundamental. A gente está passando por um momento bastante delicado, desde o ano passado já, com relação à produção audiovisual no Brasil, e também aqui em Mato Grosso não é diferente, e a pandemia chegou para... como nosso trabalho é muito
essencialmente presencial, a paralisação do mercado audiovisual foi muito intensa e bastante brusca. Nós estamos, nesse momento, já no momento de resgatar as formas de produzir, nos adaptando a esse novo momento, como todo mundo está se adaptando, e estamos finalmente voltando a fazer a roda girar, ainda com uma vagarosidade, mas acreditando que nos próximos meses a gente vai conseguir retomar um pouco mais da normalidade e conseguir produzir. E a gente estava acompanhando, né, Bruno, uma crescente de como o turismo cinematográfico estava sendo inserido no contexto, inclusive Cuiabá, a gente teve a oportunidade de participar de alguns encontros, de estar se preparando nessa estrutura, né, para desenvolver o turismo cinematográfico, né? A gente sabe dos nossa diversidade, né, que a gente tem no Mato Grosso, que já foi palco de novelas, de filmes, né? Então, a importância do turismo cinematográfico é algo que está crescendo muito. Espero que depois da pandemia isso se retome, porque é algo que dá uma visibilidade fantástica, né? Gente, e em relação no turismo em geral, nesse momento de pandemia, vocês sabem que iniciou uma campanha, né, principalmente que a gente tem visto na área do turismo, em não cancelar as viagens, mas sim remarcá-las. Vocês também têm usado dessa nova forma de atuar no ramo de vocês, né, dentro da área de vocês? Quais são essas estratégias para lidar com as relações com os clientes, com o mercado, que vocês acham essenciais da gente pensar nesse momento de Covid? Fátima, pensando nisso que eu disse, assim, como que a ABO que atuou ao longo desses últimos meses, nessas estratégias? Como que foi isso? Está sendo, né, um processo que a gente está passando. Sim, no primeiro momento, a ABIOC pensou na sobrevivência do setor. Antes de pensar na recuperação, pensamos na sobrevivência. E seguindo essa campanha que você falou, que é uma medida construída pelo Trade, fazemos parte de um grupo chamado G20+, que compõe o Trade das entidades que representam o Conselho Nacional, são as entidades nacionais, junto ao Ministério do Turismo, criamos algumas medidas. E a medida 948 é essa medida que não obrigatoriedade da devolução, que seria uma grande injustiça nessa pandemia, onde nós estamos debaixo do meteoro, tivéssemos que devolver valores, né, de shows, de eventos, congressos, inclusive cinemas, e essa medida atendeu todo o setor, todo o segmento dos eventos, né, entretenimento, enfim. E essas medidas de sobrevivência foram muito importantes, inclusive a 936, também protegia os contratos de trabalho, né? Que nós estamos ainda brigando no bom sentido, junto a um pleito, com esse mesmo grupo, para que essa medida 936, que já virou lei, é a 1420, foi votada, e nós conseguimos que virasse lei, e que ela consiga nos atender até dezembro. Isso também é uma grande injustiça não cumprir o contrato de trabalho com os profissionais, que já estão tão tristes, né? O nosso mercado, a cadeia de serviços, na verdade, é uma cadeia muito representativa para todo o segmento, e essa cadeia está sendo muito sacrificada com essa pandemia. E a 936 e 938 são medidas que muito nos ajudaram a mitigar, né, o impacto tão negativo que essa pandemia trouxe para o nosso setor. Então, a ABIOC, como eu falei, junto com essas várias entidades, inclusive com a Apresenta, criamos medidas que realmente protegessem o setor. E ainda estamos, né? Ainda buscamos muitas medidas, precisamos ainda falar de retomada. A ABIOC, junto com outras entidades, eu estou aqui na live, mas eu estou acompanhando, saiu uma nota de repúdio, porque, sim, nós precisamos de planejamento. O que nos falta hoje, Bruna, é planejamento. O poder público precisa entender que nós não construímos, o nosso setor não constrói um evento sem prazos. Nós precisamos de algum tempo, 2, 3 meses, para construir um projeto. E nós não estamos vendo, em nenhum estado, na verdade, uma equipe técnica que realmente olhe para o nosso segmento, que entendam que nós precisamos de planejamento.
É isso. Isso que você traz é muito relevante, né? É algo que é negligenciado no turismo já tem muito tempo, né? E que a gente precisa se apropriar cada vez mais. Isso fica mais claro, ainda mais em momentos de adversidade, como a gente está vivendo. Bruno, eu tenho uma curiosidade. Como que está no cinema, no audiovisual? A gente tem consumido uma infinidade de produção de audiovisual e vendo realmente a importância dessa área agora, né? Porque quantas pessoas estão em quarentena e vivendo dessa produção, né? E tem emissoras que a gente percebe disponibilizando autonomia e até alguma estrutura para os artistas produzirem em casa e darem continuidade nesse processo em casa, né? Então, está tendo produção que a gente acompanha em algumas emissoras. Como que vocês estão vendo isso aqui em Mato Grosso? Vocês estão conseguindo produzir alguma coisa agora? Tem alguma estratégia? Quais são os princípios e impacto dessa pandemia aí nesse mercado audiovisual? Nessa perspectiva? Está dando de ser produtivo? Cortou um pouquinho do final da sua pergunta, mas eu acho que eu peguei o espírito. Então, está dando de ser produtivo, né, nessa pandemia? Está dando de usar a criatividade e produzir cultura, produzir material audiovisual? Então, a gente teve várias discussões nesse sentido, vários encontros como esses, inclusive, para debater quais são as saídas, né? O que a gente pode fazer para não ficar ter uma produção completamente parada, nula, durante esse tempo. Então, assim, o setor audiovisual, ele engloba, lógico, a produção de conteúdo para cinema e TV, mas também a publicidade, a gente atua com publicidade aqui, e inicialmente houve uma necessidade muito grande de se adaptar os roteiros para que a gente pudesse garantir, assim que a gente retomou os trabalhos, né, mas garantir que essas produções fossem realizadas dentro dos requisitos mínimos de segurança e higienização, os protocolos de segurança que foram sugeridos pelas várias associações e entidades no Brasil inteiro. Então, a gente teve vários roteiros, por exemplo, tinha um personagem idoso. Então, o que a gente fazia era sugerir para a agência que, grupo de risco, vamos adaptar esse roteiro, roteiros com muito elenco, vamos reduzir o elenco também, vamos começar o processo de uma campanha e também da produção do filme, ele é longo, né? Ele não acontece 2, 3 dias. Então, você cria o roteiro, manda para o cliente aprovar e volta e tal. Então, tem muito trabalho que a gente pegou, mas que já tinha se iniciado pré-pandemia. Então, a gente teve que adaptar não só o conteúdo do que a gente iria rodar, mas a forma como a gente iria rodar, de que forma a gente conseguiria entregar os trabalhos, garantindo a segurança da equipe e garantindo a entrega dentro do prazo e da qualidade que a gente está acostumado a oferecer. Então, houve um período considerável de adaptação por parte de todo mundo que está envolvido nesse processo produtivo, as produtoras, os profissionais das produtoras, as agências de publicidade e na produção de conteúdo para cinema e TV também. Ainda hoje há uma discussão muito grande, a gente está afunilando o processo de distribuição e lançamento de vários filmes que tiveram que adiar o seu lançamento comercial por conta da impossibilidade. Você não tem um cinema, você não tem como lançar o filme. Aí não, vai abrir o cinema, mas vai abrir o cinema com 40% da sala. Em cima disso, ainda tem uma pesquisa que diz apenas 30% do público usual dos cinemas vai se sentir seguro para ir até uma sala de cinema quando rolar a abertura. Então, a gente está falando de uma projeção de 12% de bilheteria do que seria normalmente feito, entendeu? Então, é uma decisão, o lançamento comercial de um filme, que está se complicando cada vez mais. Como é que nós vamos fazer? Vamos reduzir o lançamento comercial? Vamos achar outras formas de alcançar o público?
Nesse sentido, o streaming, você falou que durante a quarentena muita gente está se voltando, né, para as plataformas online, estão redescobrindo a importância da cultura dentro da nossa vida, né? E isso é uma coisa boa da quarentena. Mas o streaming, que vinha já se tornando um dos protagonistas, né, além dos filmes em cinema, das grandes redes de cinema, as grandes empresas de streaming começaram a escalar degraus e já no final do ano passado o faturamento do streaming ultrapassou o faturamento dos cinemas. Então esse é um processo que estava em andamento e com a pandemia e a quarentena ele se acelerou de uma forma muito forte. Então, no meio disso tudo, que tem mais a ver com a sua pergunta, a gente teve sim que descobrir novas formas de fazer. A gente teve produtora e agência fazendo filmes completamente virtuais, com câmera e tal. A gente está vendo repórteres e jornalistas trabalhando de casa. Você percebe que a fotografia é diferente, que não tem a mesma qualidade de luz do estúdio e tal. E é o momento, né? Já tá chato falar novo normal ou não, porque é o novo normal e a gente está lidando com isso. Acho que é uma forma da gente, que a gente achou, e na verdade não é só o segmento audiovisual, mas todos os segmentos estão achando de se reinventar para permanecer produzindo. E que bom que existe essa alternativa, então, de reinvenção para seguir produzindo, né? Porque a impressão que dá é que é muito mais difícil, né? Muito mais difícil, realmente. Mas que bom que existem essas alternativas. Tem uma pergunta, gente, do pessoal, do público. Faz agora, Regiane, e depois eu falo com o Cláudio, tá? Isso, tem bastante a ver essa participação da Rita Maria, que está nos assistindo, tem bastante a ver com o que o Bruno estava falando. Então, acho que o Bruno já respondeu, mas pode ter mais alguma situação, senão a gente pode passar para o Cláudio e também para a Fátima. A Rita Maria, ela faz a seguinte colocação. Ela fala que ela concorda, né, primeiro com a questão da falta de pesquisas e números aí para o planejamento. E ela também fala que a pandemia, e assim como qualquer outra situação de crise, as próprias guerras, elas acabam trazendo oportunidades, né? Então, ela pergunta, apesar dos desafios, surgem oportunidades também. Então, ela pergunta, quais são as oportunidades para o setor de eventos e entretenimento no pós-pandemia? Que oportunidades vocês já conseguem visualizar no pós-pandemia ou já a partir de agora? Então, porque ainda estamos em pandemia, mas o que vocês já conseguem visualizar de oportunidades para logo mais? Acho que pode ser o Cláudio. Inicia, Cláudio? Pode ser? Pode ser. Antes, concordando com o Bruno, eu acho que tem 3 categorias que saem muito fortalecidas dessa nossa história que a gente está vivenciando aí, sem precedentes, de uma pandemia global inimaginável, né? Primeiro são os artistas, de fato, que eles entretêm e continuam entretendo, sejam os audiovisuais, nas plataformas de streaming, a música, enfim, os artistas saem fortalecidos, sem dúvida nenhuma, e que a gente faça uso desse fortalecimento. A segunda categoria são os cientistas, porque a gente vai sair dessa confusão por intermédio deles. E o terceiro, Regiane, são os educadores, porque as crianças estão aí nas casas, então a gente vê o valor dos professores que precisam ser valorizados na nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, aquela máxima, né, da crise e oportunidade, elas andam ali próximas. Para o entretenimento e para a música, mais especialmente, a gente percebe uma clara aceleração dos processos digitais, da digitalização do mercado como um todo, mas falando do entretenimento e dos eventos, recentemente, 2 semanas atrás, o Tomorrowland, que é o maior festival de dance music do mundo, fez uma edição 100% virtual extraordinária, que começa a dar uma pista do que pode ser essa relação físico e digital, e não vai ter mais o físico e o digital, o físico ou digital, vai ter o físico e digital, vai ser cada vez mais integrado essas 2 possibilidades e experiências.
e a gente, claro, tem que cada vez mais melhorar a experiência digital para que as sensações de quem está aqui do outro lado possam ser refletidas à altura do que um Rock in Rio pretende entregar como experiência. E aí, falando daquele festival americano Burning Man, que é um festival no meio do deserto, estava lendo um artigo essa manhã que falava justamente disso. Vem cá, eles vão fazer agora a edição digital do Burning Man, me fugiu o nome aqui, mas é um projeto que tem muito a ver com a experiência. Você se enforna lá num deserto, passa não sei quantos dias, como é que vai reproduzir isso dentro da tua casa? Então, tem um desafio aí, tem um caminho enorme, a gente está começando a sentir esses caminhos, essas possibilidades agora que a gente está metido nessa experiência maluca de pandemia e todo mundo aqui querendo reinventar seus negócios. O próprio Lollapalooza, que é um caso importante do entretenimento brasileiro, que continua marcado agora para dezembro, e está todo mundo, cancela, não cancela, remarca, como é que é, eles adiaram e, de certa forma, emitindo uma opinião, talvez foram um pouco precoces em marcar ainda esse ano, não levando muita fé na pandemia, mas a edição dele de Chicago, que é a natural, é onde eles nasceram, fez a edição digital agora esse final de semana, e eles fizeram uma experiência meio diferente, trazendo, imagina um show intimista em casa, e daqui a pouco um show há 4 anos atrás para uma audiência de 200 mil, depois um talk de uma pessoa. Então, todo mundo está experimentando algo que, de fato, veio para ficar, que é colocar todas as experiências de marcas e projetos de entretenimento para esse ambiente digital. Falando aqui da música, para concluir, o modelo da indústria da música ele é muito duro com o artista hoje, no sentido de que o que ele deveria ter de maior valor, que é a obra dele, ela é muito subaproveitada, subvalorizada. As plataformas de streaming pagam uma farpela, um royalty muito pequeno, quase que insignificante no volume de negócios dele. E virou por essa avidez natural da nossa sociedade de agora, o lançamento de obras é simplesmente para ele se promover, uma ferramenta de promoção para ele vender show. Quando acaba show, o modelo de negócio ruiu. E aí, alguns especialistas dizem, ruiu, que bom que ruiu, porque precisa ser reinventado. A obra precisa ser melhor valorizada. Então, hoje, os artistas procuram 1001 maneiras, e aí tem uma série de novas plataformas, como o Twitch, o Be-App, o Showin, que é brasileiro, o Sound Club App, que formatos de monetização não só para música, mas para teatro, para cursos de gastronomia, para tudo que é conteúdo, numa linha de que conteúdo deve ser pago. Então, não pode um teatro que tem lá 400, 500 lugares passar a ter uma tradição de também ter essa digitalização e ter uma outra remuneração a partir dessas plataformas? Sim. Então, vários processos aí foram acelerados nesse momento, está se estudando, está se experimentando, a gente precisa ter, sim, paciência, sim, segurar a ansiedade, mas estou com a Fátima, literalmente, né, Fátima? A gente precisa pautar e não ser pautado pelos governos, porque nós, aqui, os industriais, a gente está olhando para o técnico e entendendo quais são os protocolos, nos certificando de forma segura do que precisa ser feito, muito melhor, muitas vezes, com todo respeito e deferência aos nossos governos. Fátima, eu poderia complementar, então, o que você vê de oportunidade aí para o setor de eventos no pós-pandemia? Se você já consegue ver alguma oportunidade? Sim, Regiane, trazendo nossa realidade de feiras e congressos, nada substitui o evento presencial. Como o Cláudio bem disse, eu acho que nós aceleramos um processo digital, eu acho que as plataformas, né, virtuais que chegaram, elas vieram para ficar um complemento de um evento. Hoje, até porque o evento híbrido já era existente no nosso mercado, nós já fazíamos salas com eventos híbridos para palestrantes, principalmente internacionais, que não poderiam estar presentes no momento do evento, né? Então, os eventos paralelos que acontecem com as feiras, essas plataformas já eram usadas. Hoje eu vejo também que a tecnologia, uma grande oportunidade é a tecnologia, no caso, credenciamentos online, não existe mais, não vai existir mais um credenciamento físico ou uma credencial sendo entregue pelas aquelas recepcionistas lindas dentro de uma feira. Então, hoje nós temos o QR Code, softwares importantes, o próprio streaming
é muito importante também para o setor de feiras e congressos. A experiência hoje, como o Cláudio falou, esse é o grande desafio. Porque quando a gente traz para um lançamento, para uma feira, a importância de sentir, né, de cheirar, de ver um produto, principalmente um evento de cosmético, né, a indústria, ou um carro, você precisa entrar no carro, você quer ver. Enfim, então hoje é um desafio, acrescentar, melhorar a experiência desse público. O organizador tem esse desafio, porque o público vai cada vez mais querer novas experiências, eles querem experimentar tudo. Nas salas que vão estar acontecendo os eventos, vamos dizer assim, a oportunidade de um congresso com projeção mapeada, ou sentir ali você está sentado e a música, como o Cláudio falou muito bem, esse desafio, essas oportunidades estarão presentes nesse momento de um grande congresso. Eu acho que quem conseguir hoje para 2021, porque 2020 o nosso calendário foi perdido, né? Eu não acredito mais que voltemos em 2020 com algum evento. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Então, para 21, que todos nós esperamos, né? 21, 22, alguns shows já estão agendados para 22, o Cláudio fala com mais propriedade sobre o segmento, mas eu acho que nós vamos ter gratas surpresas. Os eventos presenciais continuam, em formatos diferentes, inclusive em estandes, os estandes serão diferentes, o layout da planta vai ser um layout diferente. E as salas de congresso, as salas de congressos, com essas oportunidades da tecnologia, entregando grandes experiências. É isso. Muito bem, obrigada. O papel da tecnologia, né, está sendo fundamental, né? Se não tivéssemos essa tecnologia, a gente não estava conseguindo fazer andar, né, alguns aspectos do setor e algumas ações não sairiam, né? Acho que as reuniões, o traslado, o voo, né, aquelas reuniões doidas, eu acho que a gente não precisa... A gente ganhou muita produtividade no nosso dia a dia aqui, a gente vem comentando isso, aquela coisa, me atrasei um minuto ali, peguei um trânsito na sala, mas você chegou aqui as reuniões começam no minuto seguinte, já na próxima hora, já tem aí, se você souber lidar, de fato que até a íris do olho tem uma coisa que deixa um estafa maior, você tem que cuidar, e isso até pode ser um ensinamento interessante, mas ali da tua sanidade, da tua mente, ter o teu momento de lazer, mas... E de sair disso aqui, né? Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente aprender a como lidar isso, são inúmeros os exemplos aí do Vale do Silício, a Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, desse Anywhere Office, ou de realmente implementar 2 vezes, talvez 3 vezes por semana no escritório, e fora isso, casa, é produtividade que vai medir o profissional do futuro e do presente. Sim. Outra coisa que é importante, que a gente não pode falar só de tecnologias, são os supervisores técnicos sanitaristas. Eu acho que crescem no ambiente que vai estar acontecendo o evento. Lógico, não no ambiente digital, mas no ambiente físico. Hoje, nós precisamos desses técnicos, né? Além das autoridades sanitárias. Porque se nós, organizadores de eventos, todos nós aqui presentes, nós não nos preocupamos muito com o cumprimento de protocolos. Nós estamos acostumados, né, Cláudio? Cumprimos tantas regras, leis, enfim. Mas eu acho que um técnico sanitarista muito vai nos ajudar hoje. Eu acho que também é para a vida. Os postos médicos, né, o posto médico, que sempre estarão, né, nos eventos, e isso vai só melhorar. Eu acho que essa tecnologia nos ajuda no posto médico. Precisamos também de pessoas, né, de seres humanos com capacidade técnica para entender essa crise sanitária e nos ajudar. Já tinham, né, Fátima, o seu lugar nos eventos, agora potencializou ainda mais isso tudo, né? A gente sabe que já era importante ter esses profissionais e agora isso é inadmissível se não tivermos, né? Posto médico hoje... Desculpa. Pode falar. Pode falar, Fátima. Pode terminar. Falei, eu acho que hoje o posto médico vai precisar desses profissionais. Está inerente à nossa atividade, né? Não tem como escapar. Não tem como escapar.
Cláudio, a gente ficou curioso para saber a sua resposta em relação à pergunta que não terminamos, em relação a essas medidas que o turismo, em geral, está tomando, né, de remarcar as viagens. E como é que a gente faz isso em eventos, mega eventos, com compra de ingressos já realizados? Como foi feito? Tem alguma experiência, algum exemplo que você pode falar para a gente? Que vocês tiveram que encontrar uma outra medida para lidar? Vou falar aqui dentro de casa, na Rock World, que é a companhia que produz o Rock in Rio Brasil e o Rock in Rio Lisboa, e a Game XP. A Game XP a gente pensou em fazer esse ano, mais para o final do ano, e aí a gente não fez por um motivo. Sabe aquela coisa, você mira numa coisa, acerta em outra? Mas que bom que a gente não fez, porque a gente não fez por um motivo, e a Fátima também conhece aqui na nossa cozinha de Rio de Janeiro, por conta de dificuldades com leis de incentivo, que deu uma paralisada por conta do que está acontecendo, mas seria precoce, a gente faria no final do ano, novembro, eu acho que seria ruim. Lisboa foi, não vou saber aqui o número, mas depois de tantas edições do Rock in Rio, foi a primeira que foi adiada na história, desde 1985 do Rock in Rio, e vai acontecer em 2021, na mesma data, 2021, vão acontecer 2 Rock in Rios, o de Brasil e o de Lisboa. O que eu vi acontecendo no início, e aí eu acabei de citar o Lola, que é um grande festival brasileiro e que também não levou muita fé que ia vingar essa pandemia e marcou para o ano. Acho que foi precoce, enfim, eles não disseram nem que sim, nem que não, e está acontecendo. Alguns festivais internacionais fizeram o copy-paste para o ano seguinte, que eu acho que é a medida mais cautelosa e que, enfim, eu deveria, se eu tivesse com um festival ali sob minha direção nesse momento. E o Não Cancele Remarque, enfim, a gente teve uma proteção aqui pela lei, 948, né, Fátima? Sim. 948, eu acho que, enfim, é nítido, entendendo a complexidade desse momento para todo o setor, mas esse setor aqui está, graças a Deus, isso falado por todo mundo, não tem nenhuma dúvida do quanto esse setor está sendo mais prejudicado, é um pouco de proteção, chamando aqui a atenção do quão importante é a paciência, a ansiedade, e a gente segurar a ansiedade, como eu falei, e a gente também reconhecer toda a movimentação aí do Congresso Nacional, do Senado Federal, do Executivo Federal com a Lei Audiovisual. Acho que deu um eco. E que agora a sociedade civil, as entidades têm que estar muito próximo dos seus municípios e estados, acompanhando o que vai ser feito com esses 3 bilhões de reais. Eu acho que tem aí uma oportunidade, e aí até de direcionar e de construir a 4 mãos, como o governo de São Paulo, que eu tenho acompanhado mais de perto, vem fazendo com a sociedade civil, com os setores, qual é a demanda disso. Então, se há uma oportunidade no digital, que outras, que a gente pode ajudar a potencializar o que a gente vê de novas oportunidades e tirar, de repente, desplugar de alguns lugares e plugar em outros. Enfim, direcionar muito bem isso, porque vem num excelente momento. O Fundo Nacional de Cultura estava lá para isso. Então, acho que o take sobre a tua pergunta vai por aí. Não sei se eu respondi muito, mas eu trouxe outras paisagens. Legal. Rejane, faz a pergunta aí do público. Isso, a pergunta vai para o Bruno. A participação da Patrícia Garcia, obrigada pela participação. Ela pergunta, Bruno, quanto, com esse crescimento do streaming, né, quanto que isso impacta na empregabilidade aí do setor da produção audiovisual? Se impacta, né? Tá dando eco, né? Bom, passou. Tá bom. É uma avaliação que passa por reconhecer o que vem acontecendo na produção audiovisual aqui no Brasil nos últimos anos. Houve um esforço dos gestores públicos da cultura, tanto federal quanto estadual, mas essencialmente federal, no que diz respeito à Ancine e o Fundo Setorial do Audiovisual, na busca de uma democratização de acesso aos recursos para a produção audiovisual. Nisso está se buscando um fortalecimento global do mercado,
mas também uma busca de diversidade desse conteúdo, entendeu? Porque você vai ter empresas produtoras e mentes criativas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, contando histórias e gerando conteúdo que são essencialmente diversos. E isso é muito importante. Além disso, você democratiza o fomento, você fortalece produtoras que estão em regiões que inicialmente não teriam acesso a esses recursos. Então, dentro do recurso global do Fundo Setorial, você tem editais que separam cotas para a região Centro-Oeste, Norte e Nordeste, para a região Sul também. Então, isso tem gerado um resultado maravilhoso no decorrer dos últimos anos. Você tem áreas de produção, regiões de produção que são muito fortalecidas já, historicamente, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas você vê que as outras regiões, por ter a oportunidade de produzir, estão fazendo valer a pena. No ano passado, o Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, e o A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, do Karim Yanus, receberam prêmios inéditos no Festival de Cannes. São filmes fora do eixo, são filmes que foram produzidos, o Bacurau em Pernambuco, né? E o Karim é do Ceará. Então, você vê que é uma movimentação de gestão que valeu muito a pena, está dando muito resultado. E contribuiu para o fortalecimento do mercado nacional como um todo, porque deu espaço para quem quer produzir, seja ele grande, médio ou pequeno produtor de conteúdo. Isso gerou um boom na empregabilidade, que é o tema da pergunta que foi feita, né? A partir do momento que você tem o streaming, que é essencialmente feito, produzido e bancado por empresas privadas, por empresas que agem na frieza dos números, né? Eles querem um resultado, eles estão pagando, eles querem um filme bom e tal e tudo mais. Você percebe que talvez essa democratização sofra um pouquinho. Eu tenho participado de eventos e feiras e festivais e sempre há rodadas de negócio, sempre há conversas sobre investimentos em projetos e tudo mais. E é claro que, assim, eu já ouvi histórias de executivos de TV dizendo que não trabalha com produtoras médias nem pequenas porque eles querem alguém que eles possam processar se algo deu errado. Então, é bem cru, o processo é cruel, entendeu? Outros falam, não, eu trabalho com grife, porque eu respondo a coordenação da América Latina toda, então eu não posso pegar uma produtora desconhecida. Então, nesse sentido, o fortalecimento cada vez maior do streaming me dá a impressão de que isso pode gerar a manutenção de uma concentração. Quem são as grandes produtoras vão continuar tendo acesso, vão continuar fechando esses grandes contratos, porque são grandes contratos. Você produzir uma série para Netflix, uma série para HBO, é um contrato de altíssimo valor. E ao passo que talvez uma empresa pequena da região norte não teria a oportunidade que tem, como tem com os mecanismos de fomento, onde você tem vários canais que, inclusive, participam como potencial vitrine para tudo isso. Então, resumindo, acho que o streaming é um caminho sem volta, está fortalecido e acelerou muito mais nos últimos tempos por conta da pandemia. No entanto, acho que vai ter muita gente que vai ficar de fora da oportunidade de estar produzindo para essas grandes empresas. É aquilo que a gente estava falando, né, Bruno? A partir do momento que a gente está democratizando, chegando nesse público, né, sendo acessível em todos esses setores,
a gente está fazendo algo bom, né? Então, se estava numa crescente, espero que voltemos nessa crescente. Que legal saber que esses filmes foram premiados, eu não sabia, são incríveis. Tive a oportunidade de ver, maravilhosos. Merece. Gente, a gente já está com um tempinho já se encaminhando para o final. Vou fazer uma pergunta para a Fátima, que eu acho que é importante para o nosso mercado do turismo, de eventos. Como que ficou, Fátima, essas principais mudanças nos eventos business to business, né? Que é essa área que a BIOC tem muito forte nessa nova fase. Como que ficou isso? Bom, lógico que foram construídos, né, um protocolo, foi construído um protocolo único, feito pelas entidades que representam as feiras e os congressos, os eventos B2B, como você falou. Então, a UBRAF, a Abrace, Sindiprom e a BIOC construíram um protocolo único, um protocolo que deu relevância ao selo, né, do turismo nacional. E dentro desses protocolos, hoje, as feiras, elas sofrem, nós teremos algumas mudanças, né? Como eu falei antes, nós teremos um novo credenciamento, um espaçamento. Hoje nós temos que cumprir o protocolo do espaçamento, inclusive de 3 metros de rua, mais o distanciamento social para as salas de congresso, 1,5 metro, enfim. Por que eu estou falando desses protocolos? Porque são esses protocolos, ou esse protocolo, que vai nos dar a segurança que nós precisamos hoje para que o público venha para o evento e os nossos expositores. Então, esse protocolo é um protocolo chancelado pela autoridade sanitária, nós tivemos essa preocupação, e o Hospital das Clínicas de São Paulo, a UBRAF, ela cuidou, até porque a sede da UBRAF é em São Paulo, junto com outras entidades, e eles nos ajudaram muito para que as feiras possam voltar e os congressos, porque está dentro do B2B, mas a nossa responsabilidade hoje ela é tamanha, né? Ela é muito grande com o público e com os nossos expositores e patrocinadores. Então, quais são as mudanças? Uma mudança que nós hoje precisamos quantificar o nosso público. Temos um pré-inscrito, não existe mais o credenciamento local, então teremos pré-inscritos. Temos que cuidar dessa inscrição, até por conta da lei, nós já estávamos pensando nisso, né? A BIOC hoje já estava estudando a lei de dados, né? Porque nós não temos que ter cuidado com os dados, né, dos nossos visitantes e congressistas. E essas mudanças são em cima desse protocolo único nacional, que é o protocolo de biossegurança, e a gente não vê grandes mudanças. A gente acha que os estandes e a área de alimentação sofrem algumas alterações, estandes mais abertos, os estandes não podem ser mais fechados. A alimentação A e B, ela pode existir, sim, mas ela vai existir como lunchbox, né? Aquele cafezinho não pode acabar, porque é ali que se fecham os negócios. Então, nós estamos tendo muito cuidado para que não haja, assim, mudou. Não. Nós estamos cumprindo um protocolo de segurança que talvez seja para a vida, né? A gente, talvez esses protocolos até vai muito tempo, ele continua. Enfim, então não tem muitas mudanças. Hoje o que nós precisamos é mostrar que para o nosso público a segurança. No caso, o poder público também, os estados precisam, juntos com os organizadores, todos os estados precisam ter essa responsabilidade da segurança também. Assim como a aérea voltou, os aviões estão funcionando. Não sei se algum de vocês estão voando. Eu tenho voado normalmente, sem distanciamento, não estou tendo distanciamento nenhum, as cadeiras, né, estão sendo todas ocupadas, mas a máscara, o álcool gel, a higienização das mãos, é para a vida, é essa conscientização que nós todos vamos ter que ter. Nós, empresários, o público e o expositor. Fora isso, eu acho que não tem muitas mudanças. Eu acho que é cuidado, né? É isso que você falou, cuidado, caminhar com cuidado, né? Coisas que já sabíamos. Então, aí fica a lição da Fátima para o mercado, né? Caminhar com cuidado. Pessoal, só para fechar a última pergunta, então, para vocês. Dessa experiência que a gente está vivendo, qual que é o principal legado, a principal lição que vocês tiveram, né? Quais seriam essas tendências vocês já contemplaram e o que fica de lição? Então, Cláudio, fala para a gente e a gente vai caminhando para o final.
falo assim, a gente vem escutando já há alguns anos da nossa necessidade de adaptação às mudanças. Ok. Sabíamos que não sabíamos que vinha uma mudança tão forte, tão importante, mas isso tudo para dizer que a gente precisa ressignificar o nosso olhar sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios. Se você é um industrial, um empresário, e você acha que tem um completo domínio do seu negócio, não se engane. Você, e cada vez em tempos mais curtos, vai precisar reaprender absolutamente tudo. Então, um olhar para a educação, um olhar para o aprendizado do seu próprio umbigo, do seu próprio negócio, do seu próprio setor. Então, essa humildade da gente realmente ter essa consciência que as mudanças vão vir cada vez mais fortes, mais aceleradas e, naturalmente, aquela resiliência que muito se fala, mas ter isso como uma constante. Essa mudança veio só para falar, olha, vai ser assim mesmo. Ok, novamente, veio uma mudança muito, muito importante, muito forte, mas o mundo daqui para frente vai ser cada vez mais assim. Os períodos vão ser cada vez mais curtos, você vai viver um pouco mais, ok, tomara que vivamos aqui muito bem até 100, 100 e poucos anos, mas cada vez vai ser mais curto o espaço de tempo que você vai ser realmente um mestre daquela área ali. Você vai ter que ter a humildade de reaprender ela toda. Não queria deixar de mencionar duas pautas do setor como um todo. Uma é meia entrada. Meia entrada é uma bagunça em termos de precificação, em termos de viabilidade desse mercado como um todo. Graças a Deus, agora nos últimos 6 meses, talvez um ano, isso está sendo um pouco mais falado, a gente, como setor, está sendo mais mobilizado e melhor compreendido. Ninguém é contra a meia entrada em dar benefício, em democratizar a estudantes, a deficientes. O que está sendo feito, o que a gente é contra é o chapéu alheio. Isso não pode ser uma política pública através da iniciativa privada. Então, através de uma pesquisa, inclusive da Ancine, acho que o Bruno podia dar um take, então, também em cima disso, que nem foi concluída, o Ministério da Economia já se posicionou contrário, e tomara que a gente consiga reequilibrar isso, que vai melhorar, eu tenho absoluta certeza, a indústria da cultura no Brasil. Por último, o ECAD anunciou essa semana que até final de 2021 ele vai dar 50% de desconto na rúbrica, são 8 rúbricas, de shows e eventos, que, em particular, ela precisa ser revista. 15% do faturamento de um show. Eu sou completamente... vejo os dois lados nesse aspecto, trabalho perto de artistas, sou empresário de projetos artísticos, mas essa rúbrica, em especial para shows, eventos e casas, ela é desproporcional à viabilidade daquele empreendimento, daquele negócio, e aquela, se não me engano, é lei de Murphy, sou economista, mas já tem tempo, daquele cobra-se menos imposto e fatura-se mais. Então, tem aí uma equalização a ser feita, o ECAD abriu essa prerrogativa com base na pandemia, mas eu acho que esse 50% para a rúbrica shows e eventos deveria ser mantido de 2022 em diante. Queria agradecer muito a todos, e foi ótimo o bate-papo aqui, se aqui encerramos. Bruno, o que fica de lição aí para vocês aí do audiovisual? Eu vou tentar ser breve, mas é bastante coisa. Eu acho que não só com a agenda audiovisual. Particularmente, acho que no audiovisual e qualquer outro setor que seja empreendedor, é a noção realmente de mutabilidade das coisas, de inconstância. E que quando a gente acha que as coisas estão consolidadas, o Cláudio falou um pouquinho disso, pode vir uma pandemia, pode vir uma canetada do governo, pode vir um tsunami ou qualquer coisa, seja lá o que for, pode mudar completamente o nosso panorama. Então, nesse sentido, acho que é importante a gente reconhecer o quanto a necessidade de se reinventar e se adaptar é essencial para quem empreende em qualquer setor. Então, eu acredito muito que ficou claro, além dessa necessidade de adaptação, essa necessidade de descobrir novas formas de
de se produzir, de se continuar trabalhando dentro da segurança, da necessidade de oferecer segurança a todo mundo, porque existe dentro do nosso setor, lógico, todos os setores são fundamentais dentro das suas características, mas, assim, como que você para de produzir notícias? Como que você para de informar a população? É impossível, entendeu? Então, o setor do audiovisual, que está dentro da comunicação, o setor de saúde, não tem como parar especial no momento desse, mas a gente descobre que parar não é uma opção. A gente parou provisoriamente, o mercado todo tem sofrido com isso, estamos retomando, mas essa é uma opção paliativa. A gente tem que achar formas, né, de seguir atuando, seguir trabalhando, seguir produzindo. Então, acho que essa é uma dos principais aprendizados, e a ressignificação das relações pessoais e profissionais que a gente tem. Pessoais, porque todo mundo está passando justamente por reaprender como é que eu lido com meus amigos no momento de isolamento, eu lido com a minha família no momento de isolamento, de que forma a gente mantém os contatos, de que forma a gente consegue estar próximo estando longe, né? Então, isso tem sido um exercício para todo mundo. E nós, enquanto empresários e enquanto profissionais, também estamos passando por esse processo de descobrir a importância da relação empresário-profissional, entendeu? Produtor e colaboradores, e entender que esse é o momento de pensar de uma forma profundamente coletiva. Esse é o momento de achar formas de manutenção das empresas e manutenção dos empregos e tentar minimizar o máximo possível o impacto que não está sendo pequeno, né, dentro da vida de todo mundo. Falei um pouco sobre isso anteriormente. Um dos aprendizados que já era muito claro para mim, mas eu vi terceiros reconhecendo isso, é justamente a importância da indústria criativa, da produção cultural, entendeu? E do quanto isso vai além do entretenimento. A gente tem muita gente, sim, buscando o streaming como forma de distração, as lives, as plataformas online, mas também como forma de, poxa, eu estou em casa agora, estou fora do trabalho, o que eu posso fazer para não ficar parado? Então, eu vou fazer um curso online, eu vou buscar uma formação que eu possa fortalecer a minha capacidade profissional. Então, acho que é um reconhecimento, ainda que forçoso, de que a cultura é algo fundamental para a gente, em todos os sentidos. Como negócio, mas também como entretenimento e aquilo que fornece para a gente conteúdo e uma percepção razoável de quem é que nós somos também. Então, eu estou tentando ser curto, mas tem muita coisa para falar. Acho que a gente vai chegar no final desse processo. Eu não sei quando vai ser o final desse processo. Acho que ninguém sabe também. Pessoas e profissionais completamente diferentes, com uma visão profundamente, se tudo der certo, evoluída, um pouquinho mais. É isso aí. Tem mais uma pergunta, gente. Antes de finalizar, Fátima, com essa pergunta que fiz para os rapazes, tem uma pergunta que a Rejane vai fazer para você, Fátima. Não ia fazer, Fátima, mas o pessoal do setor de eventos está participando muito nas nossas plataformas, fazendo muita pergunta e comentário sobre os eventos. Então, só para a última pergunta, a Patrícia Garcia e também o Joel Cirnei devem ser do setor de eventos. A Patrícia, eu conheço ela, então eu sei que ela é de eventos. Eles perguntam o seguinte, eles comentam também o que você já disse, Fátima, que o setor de eventos está preparado para fazer eventos seguros, né, respeitando todos os protocolos aí de biossegurança. Eles falam que o setor aqui também já está preparado para isso.
E aí a Patrícia pergunta o seguinte: se existe algum cronograma de liberação de eventos e feiras de acordo com o número de pessoas, né? Se a BO que está brigando por alguma coisa em relação a isso, né? Se você tem alguma informação. E ela comenta que aqui no Mato Grosso, por exemplo, só pode realizar eventos para no máximo 50 pessoas. Bom, falando como a BO, eu posso dizer que os protocolos são seguros, aprovados, chancelados por autoridades sanitárias. A BIOC regional, ela tem esse protocolo. O poder público, aí eu Regiane, você faz parte do poder público, a Bruna e os secretários, que com certeza estão presentes na sala, precisam ouvir, né, os técnicos, os responsáveis dos eventos, e entenderem que nós temos protocolos seguros e que nós possamos voltar imediatamente, é o nosso pleito. A volta é a retomada. Seja com 100 pessoas, 200, 300, 500, é um retorno gradual, lento, mas é um retorno. Então, essa decisão está com o Estado, né, ou com o município que libera o alvará. O que eu acho que vocês também podem ajudar muito é que tenha Mato Grosso um protocolo municipal e estadual, juntos. O poder público municipal e estadual precisam estar juntos nesse momento. É surreal ter um protocolo de Estado e um protocolo de turismo, de município. E o trade do turismo. A hotelaria pode estar presente através da BIH. O convention é muito importante nesse momento. As entidades são muito importantes nessa união. Aliás, esse é o legado da pandemia, é a união das entidades e do setor e das pessoas. Então, esse é o pleito. Precisamos voltar. Eu acredito que com essa frase final da Fátima, de impacto aí, a gente finaliza. Você acabou falando o legado, né, Fátima? E eu agradeço muito a presença de vocês, as informações foram muito importantes, necessárias, contemporâneas, cheias de curiosidade também para o nosso mercado, para o público em geral, né? Todos nós estamos vivendo e somos consumidores de entretenimento, então que a gente possa encontrar novas saídas, ressignificações para viver essa cultura. A gente agradece muito a presença de vocês e vou passar a palavra para o Cláudio, então, dar o seu tchau e para vocês também, tá? Bruno e depois Fátima. Obrigada, gente. Tá sem som. Tá mudo, Cláudio. Perdão. Só tenho a agradecer, foi ótimo o bate-papo, de fato. Bruna, obrigado pela condução junto à Regiane. Fátima, estamos juntos, muito juntos, sem dúvida nenhuma. Bruno, prazer, vou mandar lembranças à Fernanda, sua prima. Foi um prazer aqui estar nesse bate-papo contigo. E vamos para frente, que é isso aí. A cultura, a economia criativa, o entretenimento precisa dessa organização e dessas vozes. Muito obrigado. Bruno? Sou eu, né? Ok. Gente, é sempre um prazer estar falando de cultura, de audiovisual. Por isso, eu agradeço o convite e deixo aqui meu abraço a todos vocês que participaram aqui e a todos que nos assistiram. E obrigado pela contribuição, pelas perguntas. E estou sempre à disposição. Fiquem à vontade. Fátima? Bom, obrigada pelo convite, a você, Bruna, Regiane, ao Cláudio e ao Bruno. Foi muito bom ouvi-los. Fiz algumas anotações. Isso tudo vai passar para todos nós, né, para o nosso setor, cada um de nós, empresários, e para todos os empresários, né, seja ele do varejo, da indústria, eventos, entretenimento, cultura, tudo vai passar. Né? A gente tem que ter fé e acreditar que vai passar e realmente sairemos melhores. E para o poder público, eu peço que realmente entendam que nós estamos prontos para a retomada. Precisamos de planejamento e de projetos que falem de retomada. E sem planejamento, né, Cláudio sabe bem disso e o Bruno, a gente não consegue voltar. Nem em 2021. Precisamos de uma data do nosso retorno. É isso. Muito obrigada. Regiane?
Ok, agradecer, então, os nossos convidados. Foi uma live bastante produtiva. Antes de partir para os agradecimentos finais e para a despedida, eu queria responder uma última participação. O professor Marcos Sena fez uma participação no Facebook falando sobre a questão das parcerias com as universidades, né? Se o governo tem parcerias com as universidades para essas questões que nós levantamos de pesquisas, de números, né? E aí a gente responde que sim, essas lives só estão sendo possíveis porque nós temos uma parceria com a Unemat, então, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso. A Unemat está toda envolvida na organização, convite das pessoas que vão participar, fechamento das temáticas, e eu sei que o professor Marcos Sena é de uma universidade, da Universidade de Cuiabá, então o governo sim está aberto a parcerias para qualquer tipo de trabalho que as universidades possam agregar aí nesse momento e em outros momentos também. Então, obrigado pela participação. Então, nesse momento, já caminhando para o final da nossa live, a gente espera que todos tenham gostado da nossa quarta live. As lives fazem parte de uma programação ampla que o governo do estado está realizando para essa retomada do turismo. Dentre outros trabalhos, o governo vai estar realizando rodadas de negócio virtuais, online, né, em parceria com o Sebrae, campanhas de marketing para o turismo interno, o selo do turismo responsável, que é extremamente importante nesse momento. Então, é uma forma das empresas mostrarem que estão corretas, que estão cumprindo com os protocolos de biossegurança, estar com o selo do turismo responsável. E isso também serve para as empresas relacionadas aí à cultura, a eventos. O governo também lançou uma linha de crédito para pequenas e microempresas com recursos do Fundeic, e para essas informações vocês podem contactar a Sede Tour para saberem mais sobre todas essas ações que o governo está fazendo nesse momento. Então, eu já deixo o convite aqui para a nossa quinta live, que será no dia 11/8, na próxima terça-feira, e trará a discussão sobre os desafios na transformação do setor de alimentos e bebidas. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma errata, uma correção, e pedir desculpa ao reitor da universidade, da Unemat. No início eu falei Ricardo, e o nome dele é Rodrigo Zanin, então me desculpe, fica aqui a correção e as nossas desculpas. Então, acompanhe as redes sociais do governo para saber mais sobre as nossas próximas lives, e é o Turismo Unido para retomar. Até a próxima live. Tchau.